Olá, tudo bem com você? Eu quero te falar sobre pandemia do... Ixi, você já ouviu falar disso? Demais. Demais mesmo, né? Você não aguenta mais ouvir falar de pandemia do... Porém, hoje, eu vou te passar uma visão diferente. Eu vou te passar uma visão de seres que estão fora do nosso mundo, que não estão nesta matéria. Seres que estão num plano mais elevado. Talvez você ache que eu sou um louco. Não sou. Mas você com certeza já ouviu falar de espiritualidade. Pois então, eu vou falar para você hoje com espiritualidade. Aliás, eu não. Uma entidade que fez uma palestra, tá? Vou trazer um vídeo para você, de uma casa que eu frequento em São Paulo. Eu não sou praticante, eu não sou um médium, porém, eu tenho fortes e sólidas razões para acreditar no que eles falam. Porque eu em mim sou a prova viva de muitas coisas que eles falaram aconteceram, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então eu tenho plena crença, plena fé no que eles dizem. E eu vou trazer para vocês a palestra de um médium, a doutora Mônica Medeiros, que incorpora o espírito do Dr. Ramon Avelar. É um médico espanhol, que inclusive nesta casa ele é carinhosamente chamado de Doutor Espanhol. Ele, no caso, ele é o coordenador da casa, é sobre a égide dele que são feitos todos os tratamentos, sobre a coordenação dele que são executados os trabalhos da casa. Ele, apesar de desencarnado, é um ser maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão amar a palestra. Ele é muito didático, ele é muito perfeito, ele é muito legal. Eu diria para vocês que ele é um espírito de muitíssima luz. Então o que eu quero trazer é uma visão do que eu diria de outro lado, uma visão de um outro prisma, para que vocês entendessem melhor essa pandemia. E o principal, entendesse a sua responsabilidade nela, a sua responsabilidade com você, a sua responsabilidade com a vida que te espera depois que você sair desta vida. Porque acredite, você é eterno, nós somos eternos. Isso aqui são 70, são 80 anos, são 90 anos, são 110 anos para os mais longevos, mas a hora que acaba, você emerge. E aí você vai levar todas as coisas ruins e também as boas que você fez nessa encarnação. Eu vou deixar vocês com o doutor espanhol. É que fala-se do vírus, e como é claro, ele é a causa, mas eu gostaria de abordar com vocês consequências, não é? E não consequências doença, mas consequências energéticas a nível individual, a nível coletivo, a nível planetário. Porque é óbvio que o mundo inteiro hoje respira uma única realidade, uma pandemia, maior pandemia que a era da comunicação virtual já teve. Porque agora vocês, pelas redes sociais, se comunicam com o mundo inteiro em tempo real. Então, em tempo real, vocês sabem o que está se passando ou o que é informado para vocês acharem que está se passando. E muitas coisas vocês não sabem. E muitas coisas estão se passando e vocês não saberão tão cedo, não é? E assim é até bom para que vocês não fiquem desesperados, não entrem em pânico, porque o que nós temos visto da imensa maioria da humanidade é um sentimento de medo, medo da morte. Claro que a gente compreende, quem está vivo tem medo de morrer, porque quem está desencarnado tem medo de nascer, tem medo de viver aqui na Terra, porque a luta nesse instante de transição planetária é muito intenso. Mas falando a nível individual, este momento, esta parada obrigatória que foi imposta à humanidade, não pelas forças trevosas, porque elas, este aqui seria o plano B, o plano A era a eugenia, o plano B era levá-los a uma catástrofe financeira e as pessoas com medo e com fome tornam-se violentas e aí facilmente se impunha um governo único, com a destruição dos governos instituídos, em sua maioria pela vontade dos povos. Este é o fato.
Mas a nível de coletivo, vocês em casa começaram a ver coisas que não viam. Em vocês e nos seus lares, em seus familiares, em suas coisas. Vocês começaram a prestar atenção a muitos eventos que para vocês não tinham o menor significado, porque vocês estavam totalmente voltados para a vida extra, a vida de trabalhar, a vida de divertir-se, de estar socializado. E de repente, não pode, tem que ficar em casa. Então, para muitos, está sendo um tormento. Nós temos um volume enorme de pessoas que estão pedindo ajuda e nós temos um compromisso com toda a família dos trabalhadores da Casa do Consolador e com as pessoas que frequentam a Casa do Consolador e com todas as que neste período têm entrado em contato pedindo ajuda. Vocês não têm noção do que nós vemos. Nós vemos famílias a ponto de se matar. Muito por desentendimentos, porque perderam, desabituaram-se de conversar de verdade, não assuntos supérfluos, assuntos desnecessários, assuntos não profundos, mas perderam o hábito de conversar, porque vocês estão mais voltados agora para si próprios. A comunicação virtual, da forma como aconteceu, ela os levou a um autocentramento, a um egoísmo maior. Então, estes instantes, esses dias, essas semanas que os obrigam a viver com aqueles que vocês escolheram antes de encarnar para serem seus familiares, é traumático. É agora que o karma começou a ser visto, as arestas podem ser aparadas. Vejam que enorme possibilidade evolutiva, porque vocês estão podendo conviver com pessoas com as quais vocês têm bastantes arestas e agora viver debaixo de um sistema que é imposto, não é voluntário, não é escolhido, ele é imposto. Então, vocês não têm opção. E as casas ficaram extremamente pequenas em alguns lugares. Em alguns lugares são realmente pequenas. Os nossos irmãos que moram nas periferias estão vivendo de uma forma agônica. É isso que nós não podemos esquecer deles. Vamos falar sobre isto. Mas esta convivência 24 horas é uma prova e tanto para casais, para pais e filhos, para filhos, irmãos entre si, porque as arestas crescem. E aí, crescendo, elas têm que ser aparadas ou afiadas. Então, é um instante kármico, sim, para a humanidade, porque o mal pensa que pode, o bem pode, o mal trama e o bem vai lá e muda, como mudou este vírus eugênico, para que ele tivesse uma virulência, uma letalidade menor do que a planejada, de modo a que ele servisse à causa da luz. Porque a luz sempre é soberana. Então, a escuridão simplesmente é a ausência da luz. Mas bem dentro da escuridão existe luz. A questão que nós trabalhamos agora, e esta é a guerra que se impõe, é que nós precisamos, é a concórdia, é o equilíbrio. Olá, Zeca, é o equilíbrio, é isto que... Olá, rapaz, como está? Eu falar com o titio, menino bonito. Passa. Então, é importantíssimo que vocês entendam que é uma oportunidade de trabalhar paciência, tolerância e empatia. Justamente 3 virtudes que estão muito esquecidas no homem de hoje. Trabalhar também misericórdia, porque se você está no seu lar e você tem a possibilidade de não se desesperar por 2 semanas que se impõe a quarentena, existem milhões de outros que não têm esta facilidade. Mormente aqueles que moram na periferia. Não tem isto porque eles tirado, mas eles tirado a condição, eles vieram numa existência kármica de mitigação material para aprenderem, porque claramente não aprenderam de outra forma, mas eles são irmãos, eles não podem ser esquecidos. E o medo de contrair a doença fez com que se fechassem portas que eram portas de caridade. Compreendem, então, que nós temos que ponderar, nem então ao lado, nem então ao outro lado, porque tudo tem que ser de equilíbrio. Os trabalhadores da luz fugiram. Poucos ficaram.
Por acaso isto é coerente? Não, não é coerente. Porque se eu sei que eu me comprometi com um trabalho em nome do Cristo, eu não posso fugir do combate no primeira trombeta que toca anunciando que vem aí alguma coisa. Mas também não quer dizer que nós devamos ser irrefletidos ao ponto de estar em lugares onde eu possa contaminar e ser contaminado, porque isto também não é fraterno. Então, como nunca, a atual humanidade está tendo a oportunidade de ver a real separação entre o joio e o trigo. Pessoas que dizem que o que importa é salvar vidas, mas não pensam nas outras, que se tudo parar, o que vão as outras sofrer, Zeca, o que vão as outras sofrer, porque não vão ter como sobreviver. Vai haver fraternidade? E, por outro lado, pensam apenas na parte financeira, na economia, sem se importar com quem morre. Que me parece que alguém disse, não importa que morram 5 a 7 mil. Como, meu Deus? E se for a sua família que morre? Não tem importância se for você, nesta situação em que você se encontra de extremo materialismo. Se você morrer, não tem importância? Então, vocês precisam entender que esta é a hora da separação primeira, mais intensa de joio e trigo. E a decisão é sua. O que você vai ser quando você crescer, não é? Você vai ser joio ou vai ser trigo? Porque a olho claro é difícil a separação. Quando você vê um trigal, é difícil a separação. E hoje, quando se olha para a humanidade, você vê este trigal. Então, o que temos que ter, sobretudo, é um conceito muito claro por que é que eu estou. Porque foi que eu encarnei, porque eu pedi esta oportunidade. Num momento de transição onde eu sabia que as provas seriam dificílimas. Porque eu quero me libertar desta roda de samsara, de morre, encarna, num planeta de expiação e provas. Porque eu não suporto mais viver em medo. Porque eu não quero mais viver escravo de sistemas que são muito, muito, muito ruins para a minha libertação como espírito. É agora a hora de definir isto. E muitos de vocês estão totalmente preparados para este momento, para dar o passo definitivo, de abrir em mão, de fato, daquilo que é temporal e que vocês não vão carregar quando desencarnarem. É isto que vocês têm que ter em mente forte. Vocês precisam entender que o que vocês estão fazendo nesta última passagem de expiação e provas na Terra vai definir o seu rumo para ficar na Terra ou ir para um outro planeta mais atrasado. Esta é a questão, só esta. Não se preocupem com as questões outras, esta é a questão. O que o bom senso me fala agora? O bom senso me fala agora que eu tenho que ficar no caminho do meio, tenho que estar com equilíbrio, harmonia e ponderar. É isto que se impõe. Não é momento de queremos a cabeça de A, queremos a cabeça de B, não, A está certíssimo. Não, porque estão todos, muitos pensando em si próprios apenas, para a manutenção de seus status, esquecidos que estão, que servem ao povo. E outros, por verem apenas uma face, também não conseguem ver a outra. Então, se somassem todos, aí nós teríamos a solução. Eu lhes digo bem claramente, vai haver, sim, uma medicação ou duas para acabar com os casos graves que associadas farão um grande trabalho. E haverá, sim, como foi para o caso da H1N1, o desenvolvimento de uma vacina, que vai imunizar, verdade, os casos todos. Aí vocês podem perguntar assim, mas doutor, por acaso essas vacinas não vêm com nanotecnologia para nos controlar? A escolha individual é intransferível. Todo sistema imunológico lê e cria imunidade. Então, é um sistema
é claro que vocês podem e devem escolher sempre, mas com base clara de escolha, não com achismo, não com internetismo, porque se fala muita besteira neste, como é? Google, YouTube. Vocês têm que ter discernimento, estudar muito e ter discernimento. É isto que precisa. E nós recebemos muitos de vocês, concordo plenamente com uma irmã que está falando sobre a educação. Se houvesse educação de base, culturalmente, a educação é todo o diferencial, né? A educação tem que ser a base de toda a civilização, né? Porque a pessoa com conhecimento, ela tem discernimento, né? Para nível pessoal e nível coletivo. Então, quando você tira de um povo a capacidade da educação, você está tirando desse povo a capacidade de escolhas sábias. E o povo é uma folha ao vento, né? O vento sopra, vai, o vento sopra, vai. É isso que acontece. Então, quando você tira de um povo a capacidade da educação, você está tirando desse povo a capacidade de escolhas sábias. E o povo é uma folha ao vento, né? O vento sopra, vai, o vento sopra, vai. É isso que acontece. Infelizmente, não só no Brasil, não, viu? Não pense que é só no Brasil, não. No mundo inteiro existe uma deformação das crianças e dos jovens na educação. É muito triste o que se vê. Por isso que Emmanuel, Victor Hugo e outros, como o próprio Einstein, estão, o Victor Hugo e o Emmanuel já estão reencarnados acá no Brasil, mas outros estão chegando de volta para trabalharem claramente na educação, porque a nova Terra vai ter um sistema de educação muito forte e que atinja todos. A elite vai acabar, entende? Serão todos nivelados. O fraternismo vai preponderar. Finalmente, aí vamos respirar tranquilos, porque não veremos as injustiças que são comuns em planetas de expiação e provas. Mas também é claro que os espíritos que vivem em expiação e provas não são espíritos maduros o suficiente para ver uma regeneração. Não todos. Desses quase 8 bilhões de encarnados, e 22 bilhões que somos no total, 22 bilhões de seres aqui na Terra, hominais, 8 bilhões estão encarnados, quiçá 27%, 28% tenham condições agora, neste momento, de viver em um planeta de regeneração. Aí você tem mais uns 15%, olha, não é tão ruim assim que eu estou falando para vocês, 15% que ficam nem lá nem cá, mas podem ter uma chance de melhorar, entende? Então, isso é muito bom, isto é muito bom. O que vocês não devem acreditar, e eu peço isso encarecidamente a vocês, que vai haver milagres, que vai ter do dia para a noite, vai quebrar o sistema financeiro, e toda a verdade, toda a podridão vai vir à tona. Existem dois grupos escuros que estão em luta entre si pelo comando da Terra. A luz está observando e vai observar até um determinado ponto quando a intervenção será feita. Mas depende de vocês. Se vocês se unirem, ninguém poderá tirar de vocês o que é vosso direito, mesmo que é a liberdade da escolha. E este planeta torna-se um planeta de regeneração. Vocês têm que combater veementemente toda forma de radicalismo, tudo aquilo que les leve à separação e à violência. Combatam mesmo, porque somente unidos, somente conscientes que se compõe uma família de encarnados e desencarnados, é que nós conseguiremos dobrar esta luta em prol de um caminho mais curto, mais simples, para que vocês se libertem. O tempo necessário para que as coisas sejam corrigidas. Vejam que se eu estou falando que é um vírus eugênico, e se eu estou falando que o vírus europeu não é o vírus chinês, onde nasceu o vírus, né? Então, é claro que existem planos para a utilização disso, interessa a forças ocultas a confusão e a recessão mundial.
Então, o que a luz está fazendo é querendo trabalhar as pessoas em nível individual para que um quantum positivo de energia seja criado, a fim de que este quantum limite a ação das trevas. Até agora está caminhando um passito de 5 milímetros, um passito de 6 milímetros, muito devagar, mas a psicosfera da Terra, com todo medo, hein? Com todo medo, só o fato de vocês estarem mais afastados, momentos de raiva, de frustração, já deu uma suavizada, pequena, mas suavizada. Mudou mais, limpou mais a atmosfera, principalmente na Europa, limpou mais a atmosfera. Isso também está sendo feito porque os confederados aí, os extraterrestres confederados, têm feito já há mais de 2 anos limpeza atmosférica de rios, de terra, etc., mas isto ajudou. Então, está havendo como se fosse uma higienizada, sabe, uma suavizada para a Terra conseguir viver os próximos passos. Então, pessoal, viram aí? Entenderam? Se você não entendeu, volta ao vídeo e assiste de novo. Se não entendeu, volta de novo e assiste, porque o teu papel nesta humanidade é muito importante. Você não é só um visualizador de vídeos no YouTube. Você não é só um contestador de postagens no Facebook. Você é alguém que veio para cá com uma missão. Seja com os teus que estão aí do teu lado, tua mãe, teu pai, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, mas com as pessoas que te cercam lá no local de trabalho, com outro que você nem imagina, mas de alguma forma você vai interagir com essa pessoa. Você tem uma responsabilidade com esta humanidade. Eu sou o Rix, esse é o canal Gente Coisas da Cidade e eu espero ter feito uma grande coisa por você. Obrigado. Podemos fechar? Que bom.